Olá, alunos da Escola Teológica Querigma ETEC. Sejam muito bem-vindos à paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José da Paixão, professor da matéria História de Israel. Nesse primeiro semestre de 2020, passaremos aqui algumas horas com vocês para nós falarmos de uma história tão fantástica quanto a história de Israel, tá? Você já tem em mãos aí a apostila, vocês já receberam aí no grupo, tá ok? A nossa apostila do nosso instituto, a apostila de História de Israel, que é a minha matéria, e vocês também receberam aí a matéria, né, a apostila de homilética, material de primeira qualidade. A nossa recomendação é que você imprima estas apostilas e tenha elas na sua biblioteca, e todas as vezes que você precisar de consultar alguma coisa, você vai lá na sua apostila com o seu material de apoio e você não vai ficar preso em assunto nenhum. Pessoal, a nossa primeira aula hoje, nós vamos começar do começo, né? É uma brincadeira. Começar do começo. Onde tudo começou? Que localidade do universo, da Terra, surgiu o homem, né? Se você pegar aí a sua apostila de História de Israel na página de número 4, você vai localizar este mapa. Vamos dar uma focada aqui. Tá aí. Esse mapa. Pega este mapa e você vai ver que você tem aí uma espécie de uma meia-lua. Ok? Segundo os historiadores, teólogos, sociólogos, antropólogos e arqueólogos, que são ciências auxiliares, né, na pesquisa aí da história de Israel, coloca o nascedouro da humanidade dentro dessa meia-lua, né, que é chamada de crescente fértil, precisamente aí à sua direita do mapa, mais ou menos por aqui à direita, tá? Aqui dentro dessa faixa entre o rio Tigre e o rio Eufrates, acredita-se que o Jardim do Éden foi localizado aí. Pessoal, não é preciso, tá? São suposições, porque Gênesis vai falar que o jardim ficava nas proximidades do rio Tigre e Eufrates. E até hoje nós temos esses rios, eles não secaram, eles estão lá. Se hoje você for nessa região, né, você vai encontrar, né, esses rios lá. Então, a localização geográfica do Éden é dentro dessa meia-lua, fica aí entre mais ou menos o rio Eufrates e o rio Tigre. Ok? Dito isso, nós vamos falar, a partir de agora, do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro do Gênesis. Ok? Por que isso? Porque se você pegar, e eu recomendo que você leia o primeiro capítulo de Gênesis até o 11, e tenta fazer uma linha do tempo dentro desses 11 capítulos, e você vai perceber que dentro desses 11 capítulos nós temos aí as maiores catástrofes que a humanidade já poderia ter passado, né? Toda a miséria que hoje nós temos no mundo aconteceu dentro desses 11 capítulos. Vamos ver? No primeiro capítulo do Gênesis, do 1 ao 2, nós temos aí a criação de todas as coisas. Nós temos aí a criação do universo. No primeiro capítulo e no primeiro versículo, ele vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra,
Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, Gênesis, capítulo 1, vai tratar da queda, melhor dizendo, da criação de Deus. No capítulo 3 ao capítulo 5, nós vamos encontrar aí a queda do homem. A queda do homem. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos a criação de todas as coisas, a criação do homem. No capítulo 3, nós temos aí a queda de Adão, a queda do primeiro casal, né? E em terceiro lugar, nós temos aí do capítulo 6 do Gênesis até o capítulo 9, nós temos aí o dilúvio. Só fazendo uma ressalva que dentro do capítulo 4 do Gênesis, nós temos também um episódio bastante triste, que é aí, mas já consequência da queda, mas eu quero só pontuar, que é o assassinato de Abel por Caim, né? Não está aí no seu material, mas não está citado, mas está dentro aí do nosso pensamento, tá? Então, do capítulo 6 ao capítulo 9, nós temos aí a história, a historicidade do dilúvio. E do capítulo 10 ao capítulo 11, nós temos aí a Torre de Babel, tá? Então, desculpa. Então, só recapitulando. Nós temos aí criação, nós temos queda, nós temos o assassinato, o primeiro assassinato, né, de Abel, e nós temos o dilúvio, e nós temos a Torre de Babel. Então, tenta memorizar esses fatos importantes aí da matéria. Como eu disse no início, a narrativa da criação está no capítulo 1, que diz: e no princípio criou Deus e os céus e a terra. Só abrindo parênteses aqui para explicar a vocês que o verbo aqui criar no hebraico é bará, né? Ou seja, é criar alguma coisa do nada. Ou seja, a Bíblia está afirmando aqui que Deus é poderoso para trazer à existência algo concreto sem que haja uma matéria pré-existente. Ok? Então, no Salmo 33, versículo 9, a Bíblia diz que eu vou ler para vocês, um texto bastante interessante. Salmo 33, versículo de número 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então veja só. Ele falou e mandou. E imediatamente todas as coisas vieram a existir. Ok? Então, essas palavras antecedem aí a criação do homem e o seu desenvolvimento. É a criação do universo, da terra e de tudo que há. Aqui, meus irmãos, nós temos empregado dentro desse primeiro versículo a palavra, na verdade, o substantivo Elohim, quando diz Deus criou. A palavra Deus aqui está no plural, tá? É Elohim, ou seja, é uma unidade indivisível, ou seja, um Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compõe a Trindade que nós defendemos e que a Bíblia aponta para isso. Então veja que no começo
a Bíblia já faz questão de apresentar o Deus Trino na criação de todas as coisas. Ok? Então, nós vamos analisar aí, eu peço que você acompanhe conosco aí no material que está em suas mãos, os 6 dias da criação. O Criador deu forma ao que estava vazio e sem forma. No capítulo 1 nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que tudo estava sem forma após a criação. Ou seja, é como se você construísse uma casa, tá? Batesse laje, rebocasse e tal, e depois você vai dar acabamento, você vai pôr instalação elétrica, você vai pôr instalação hidráulica, você vai pôr piso, você vai pôr cerâmica, você vai pintar, você vai dar forma, você vai embelezar isso que você criou. Então, no primeiro dia, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, Deus cria a luz e as trevas. E aí ele faz a separação entre a luz e as trevas. Eu quero só que você acompanhe aí o meu raciocínio, que o primeiro dia ele vai fazer uma ligação com o 4º dia da criação. Veja aí no seu texto, né? Então, no dia 1º, ele vai fazer aí a separação da luz e das trevas. No 4º dia, ele vai fazer os luzeiros do dia, o luzeiro do dia e o luzeiro da noite. O sol, a lua e as estrelas. Gênesis 1, do 14 ao 9. Então veja, essa luz do versículo 3 ao 5, não é a luz do sol. É uma luz que o Senhor criou antes de criar os luzeiros. Então, no 4º dia, é que ele vai criar o sol, a lua e as estrelas. Capítulo 1, versículo 14 ao 19. No 2º dia, ele vai criar os mares, né? O céu e a terra. Na verdade, criar não, porque ele já existia ali. A Bíblia diz que o Espírito movia sobre as águas. Mas aí ele vai fazer essa separação entre as águas que estão debaixo, né, do firmamento e as águas que estão em cima do firmamento, né? Capítulo 1, versículo 6 ao 8. Então, o 2º dia vai fazer um link com o 5º dia. Animais das águas e dos ares. Então veja, no 2º dia, o Senhor ele faz a separação das águas da terra e do firmamento. No 5º dia, ele cria os animais para essas águas terrestres e ele cria os animais para os ares. Capítulo 1, versículo 20 ao 23. No dia terceiro, o Senhor vai fazer aí a terra fértil. Ele vai fazer a separação entre a terra e a água. Ele vai fazer a criação da relva e de todas as árvores na terra. E no 6º e último dia da criação, ele vai criar os animais terrestres e o homem. Gênesis capítulo de número 1, versículo 24 ao 31. Aí está a nossa planilha da criação, dos 6 dias da criação. E aí você pode perguntar, professor, e o 7º dia? O 7º dia é um dia que o Senhor, abre aspas, descansou. Deus não se cansa, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe em outra matéria. Mas Jesus diz que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, tá? Então Deus, ele não precisa de descanso, tá?
é porque Deus ele sempre teve uma preocupação com o bem-estar do ser humano. Então, por isso, houve aí a criação do sétimo dia para o descanso do homem, não de Deus, tá? Se o nosso Deus cansasse, ele não poderia ser Deus. Agora nós vamos falar sobre a narrativa da criação do homem. Fechamos aí o nosso primeiro tópico sobre a criação da terra e de tudo que há. Vamos falar agora sobre a narrativa da criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, depois que tudo está criado, depois que Deus formou o universo belo e ornamentado, agora Deus criou o homem. Deus pensou em alguém que pudessem estar ali para cuidar daquilo que ele fez com tanto carinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nunca faz absolutamente nada sem antes que ele soubesse o final antes de começar. Parece uma incongruência, parece um paradoxo, mas antes de Deus dar início a uma coisa, ele já sabe o seu resultado no final. Então Deus criou todas as coisas em prol do homem. Então você é um privilegiado, porque tudo que Deus criou foi em prol de você e ao seu benefício, obviamente. Então a criação do homem. Então, no relato da criação do homem, o maior, ou melhor dizendo, no relato de toda a criação, o homem foi o maior objetivo de Deus. Né? E é interessante que nada há, até hoje, conclusivo que conteste aí a existência real e histórica de Adão. Nem um antropólogo, nem um sociólogo, nem um arqueólogo, nem um historiador, nem um teólogo, até hoje conseguiu desconstruir a argumentação do Gênesis, da historicidade da criação de Adão.